Fala, extraordinário! Boa noite! Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Amém. É uma honra estar aqui com você nessa noite. Eu quero que você fale aí para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus reservou esse tempo especial para nos treinar e nos preparar para grandes coisas que Ele tem reservado para mim e para você. Amém? Nós estamos, glória a Deus, graças a Deus, muito felizes com a sua presença, você que está nos acompanhando aí pela live. E entramos em um novo mês, e como tem sido a nossa praxe nos últimos meses, novo mês, nova série. Então, mais uma série original XTD. E o nome da série esse mês é X1. E não sei se todos tiveram clareza do que quer dizer, mas eu creio que pelo menos a maioria. Na época que eu fazia a faculdade, na hora dos intervalos principalmente, mas não só nas horas de intervalos, infelizmente eu não me orgulho muito disso. Tive um lado negro durante a minha faculdade. E durante as aulas também a gente chegava, puxava o notebook, abria e chamava o cara pro X1 no Dota. Eu sou da época do Dota, gente. Dota 1 ainda, tá? Ou Warcraft, Frozen Throne. Ninguém entendeu nada, né? Misericórdia. Era igual o LOL, só que bem mais barrela. Então... e a gente chamava pro X1. X1, vem cá, vamos, né? Duelar. E a ideia esse mês é nós falarmos X1. As guerras, as batalhas que nós enfrentamos. Quem aqui viu o Rios, ou Hells, não sei como é que pronuncia, do nosso perfil no Instagram? Glória a Deus. Se você ainda não segue, extraordinário.xtd, você vai lá, dá um like no Rios, ficou muito legal. O pessoal da mídia fez um trabalho sensacional. E quero que você dê um aplauso seu aí pela vida do pessoal das mídias. E nós vamos falar esse mês sobre as guerras que nós enfrentamos. As guerras que nós como juventude nós temos enfrentado na nossa vida, ao longo da nossa história. E esse vai ser um tempo muito precioso, porque Deus ele vai estar nos dando consciência de muita coisa que nós não conhecemos. Vai estar nos dando consciência dos nossos inimigos. Vai estar nos dando consciência das armas e estratégias que estão à nossa disposição para vencermos as nossas lutas diárias. Infelizmente, muita gente tem morrido, como a Bíblia diz, por falta de conhecimento. Tem morrido espiritualmente, tem morrido emocionalmente e muitas vezes até mesmo fisicamente. Mas Deus ele quer nos levar para um novo tempo, para um novo nível, onde nós venhamos a ser preparados e adestrados para entrar na guerra e vencê-la. E a ministração de hoje a gente vai falar, o tema de hoje é Parabellum. Qualquer semelhança com o filme de John Wick não é mera coincidência. Parabellum é uma palavra latina, né? Em latim, vem do latim, que vem de uma frase se vis pacem para bellum, que significa: se você quer paz, prepare-se para a guerra. E se nós estamos em guerra, nós temos que nos preparar para essa guerra. Nós não podemos entrar de qualquer jeito numa guerra. Se qualquer pessoa entrar com a cara e a coragem apenas numa guerra, a chance de ser trucidado nessa guerra é muito grande. É absurda. Então nós temos que nos preparar para a guerra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem que estar preparado para a guerra. Mas que guerra é essa? Primeiramente eu gostaria de ler com você lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2, e o versículo 11, eu vou ler aqui na versão NVI. Joel capítulo 2, que diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem
o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Diga, um grande e poderoso exército. Como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Versículo 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Esse texto do livro de Joel fala de um exército que se levantará nos últimos dias. Diga, um exército. E Deus está levantando esse exército. Deus está preparando esse exército. E eu e você fomos convocados para fazer parte desse exército. Esse grande e poderoso exército que vai tocar o terror na terra. Ficaram com medo? Não é vocês que vão ser aterrorizados, vocês vão tocar o terror. Nosso Deus é um Deus terrível. Depois eu explico essa para vocês. Mas assim, eu e você somos chamados para fazer parte de um grande exército, de um grande e poderoso exército. Mas para isso, eu e você temos que nos preparar para essa guerra. E essa guerra, ela é diária. Todos os dias nós enfrentamos guerra. Que aquele que não passa por guerra, sei lá, tira a primeira pedra. Mas aquele que não passa por guerra, eu não conheço. E nós enfrentamos guerras em 3 níveis. No nível físico, no nível emocional e no nível espiritual. A guerra no mundo físico é a guerra que nós vemos todos os dias. A guerra que nós temos que acordar pela manhã, nós temos que ir trabalhar para ganhar, suar, trabalhar e ganhar o nosso dinheiro para o pão de cada dia, para nos sustentar a nossa família. Acordar de manhã para estudar, para ter um futuro melhor. A guerra que nós enfrentamos, as nossas relações com outras pessoas. E às vezes aquela disputa, né? Brigando para conseguir um emprego, uma seleção, uma entrevista de emprego, um concurso público. Aquela guerra que todos os dias você levanta, você acorda e você tem que vencer aquele dia. Essa é a guerra física e é a guerra que a maioria das pessoas dão maior ênfase. Porque é a guerra que nós vemos. É a nossa luta diária de todos os dias que nós vemos. Que nós estamos aqui passando. E se nós queremos viver e conquistar algo melhor na nossa vida aqui, nós temos que lutar por ela. Então é a nossa guerra diária. Uma das nossas guerras diárias é a nossa guerra física. E é a guerra que nós vemos. Porém, existem outras 2 guerras que nós enfrentamos todos os dias, que são muito negligenciadas. Que é a guerra emocional. Ou uma guerra que ocorre na nossa mente, nas nossas emoções. Todos os dias nós somos bombardeados por muitas informações, por acontecimentos que chegam até nós, que chegam até a nossa mente e geram um grande campo de batalha. Acontecimentos, palavras lançadas na nossa direção, que podem simplesmente minar a nossa vida, minar a nossa alma, minar nossas emoções. E nós temos que nos proteger todos os dias e lutar essa guerra todos os dias para que nós não venhamos a ser vencidos na nossa mente e nas nossas emoções. E nós temos um terceiro nível de guerra, que é a guerra espiritual, que é a guerra no mundo do espírito, que é a guerra que envolve Deus, nós, as forças do diabo, que também nós temos que lutar todos os dias para mantermos a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual. E esse mês nós queremos falar um pouquinho sobre a guerra emocional e a guerra espiritual, que são guerras que nós enfrentamos. A guerra diária, a guerra terrena, a guerra física, a gente vai buscando se preparar ao longo da nossa vida para ela.
Mas nós aqui nós queremos nos preparar para as nossas guerras nossas guerras emocionais, as nossas guerras espirituais. E existem pessoas que são muito bem preparadas nas suas emoções para vencer as suas guerras emocionais, mas são fracas e despreparadas no seu espírito para enfrentar as guerras espirituais. E tem muitas pessoas que são muito fortes espiritualmente, muito bem preparadas para vencer a guerra espiritual, mas possuem fraquezas e debilidades na hora de enfrentar a guerra emocional. A verdade é que nós somos seres triunos, formados por espírito, alma e corpo. E nós temos que buscar ter um equilíbrio nas 3 esferas, nos 3 níveis de guerra. Nós temos que estar preparados. E Deus, Ele quer nos preparar nesse tempo, nos adestrar nesse tempo, para que nós venhamos a ser achados aqueles que vencem todo e qualquer nível de guerra. Deus, Ele quer levantar um exército poderoso em batalha, que venha a ser realmente achado mais que vencedor. E eu quero ler com você agora o texto que está lá em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, Evangelho de Lucas, a partir do versículo 31 e 32, vou ler aqui também na NVI, que diz assim: Jesus falando com seus discípulos, ele diz: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Esse texto nos mostra claramente que nós não podemos entrar em uma guerra despreparados. Nós não podemos entrar em uma guerra sem estarmos preparados para essa guerra. Nós temos que estar preparados para vencer os nossos 3 níveis de guerra que nós enfrentamos todos os dias, seja ela no nível espiritual, seja ela no nível das nossas emoções, seja ela no nível físico. Nós temos que estar preparados para essa guerra. E hoje nós vamos começar essa série X1 justamente falando na necessidade de nós estarmos preparados para essa guerra, porque Deus, Ele nos dá armas e ferramentas para enfrentarmos essas guerras. Deus, Ele nos dá estratégias de guerra para nós sairmos vencedores das nossas batalhas, para nós sairmos vencedores das nossas guerras, das nossas lutas. E nós temos que conhecer essas ferramentas, nós temos que conhecer essas armas, nós temos que conhecer essas estratégias. Porque se nós entrarmos numa guerra sem a arma correta, se nós entrarmos em uma guerra sem a estratégia correta, se nós entrarmos em uma guerra sem a preparação, o condicionamento espiritual, emocional correto, a chance de nós sermos derrotados é muito grande. E Deus está levantando nesses últimos dias um exército poderoso, e Ele está te convocando para fazer parte desse exército. E é de interesse de Deus que você seja adestrado, que você seja preparado, que você seja treinado para que você venha a fazer parte desse poderoso exército. A primeira coisa que nós temos que entender sobre as guerras que nós enfrentamos é que nós não podemos de forma nenhuma entrar em guerras que não são nossas, travar batalhas erradas. Muitas pessoas estão fracas emocionalmente e fracas espiritualmente porque entraram em guerras que não são suas. Compraram guerras de outras pessoas e se tornaram um alvo fácil do inimigo porque não estavam preparados para suportar essa guerra, para suportar a pressão. Existem guerras que nós não temos como fugir, que são guerras nossas, e essas são as guerras que nós temos que lutar, as guerras que nós temos que enfrentar, sejam elas emocionais ou espirituais, ou no âmbito físico. Mas existem guerras que não são nossas, e nós muitas vezes tomamos as dores de outras pessoas e queremos nos colocar no lugar de outras pessoas.
comprando brigas de outras pessoas. E acabamos nos quebrando por isso. Acabamos sendo muitas vezes feridos por isso. Feridos espiritualmente, feridos emocionalmente, frustrados. Se um dia você entrou numa guerra que não era sua, Deus hoje quer te restaurar. Deus hoje quer te levantar de novo. Deus, Ele quer te fazer um guerreiro poderoso nessa terra. Um guerreiro poderoso nessa geração. Não entre em guerras que não são suas. Cada um tem a sua guerra e cada um tem que vencer a sua guerra. Não podemos enfrentar batalhas que não são nossas. Nós temos que entrar nas nossas guerras com a estratégia correta. Porque quando nós temos uma estratégia, essa estratégia ela vai romper com o medo. Deus, Ele quer arrancar todo o medo do arraial dos santos. Deus quer arrancar todo o medo de dentro do exército dele. Deus quer arrancar todo o medo que nos paralisa, que nos impede de avançar. Quantos de nós estamos paralisados na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada ministerial? Porque fomos feridos no meio da guerra. Fomos feridos emocionalmente. Fomos feridos espiritualmente. E fomos paralisados. E não conseguimos mais romper, não conseguimos mais avançar. Porque entramos em uma guerra sem a estratégia. Porque entramos na guerra sem saber, como Jesus fala lá no texto, se com o armamento que nós tínhamos, se com o equipamento que nós tínhamos, nós éramos capazes de vencer aquela guerra. Nós temos que entrar na guerra preparados, com as armas corretas, com a estratégia correta. Deus, Ele quer tirar todo o medo de dentro de nós. Deus, Ele quer nos tirar da zona de conforto, de toda a letargia espiritual. E Ele quer nos levantar como guerreiros dEle nessa geração. Deus, Ele quer te levantar como guerreiro dEle nesse tempo. Ele está levantando esse poderoso exército. E eu e você somos convocados para fazer parte desse poderoso exército. A pior coisa, ou as piores coisas que podem acontecer com um guerreiro, são entrar em uma guerra sem conhecer as armas do inimigo. E entrar nessa guerra sem as armas adequadas para enfrentar esse inimigo. Quando nós não conhecemos as armas do inimigo, nós somos presas fáceis. Não adianta de nada você ter a melhor metralhadora, o melhor equipamento, o melhor fuzil, se o seu inimigo vem contra você com um tanque de guerra. Você nunca, ou melhor, você dificilmente irá vencer uma guerra com as armas erradas. Até as coisas em casa é difícil você fazer com as ferramentas erradas. De vez em quando tem que apertar um parafuso lá em casa e não tem a chave certa. Aí tenta pegar o alicate não alcança, é muito grande. Aí passa para a chave inglesa. Um serviço que, se você tivesse a ferramenta correta, demoraria 30 segundos, você leva 10, 15, 1 hora para tentar resolver. Então nós temos que entrar na guerra preparados. Nós temos que entrar na guerra prontos. Assim como você viu lá no vídeo do Rios, o cara lá se preparando para a guerra, fazendo lá, né, o treino dele, pulando corda, buscando condicionamento físico, buscando se preparar ali para a batalha que ele ia enfrentar. Assim eu e você temos que ser. As guerras que nós vamos enfrentar, sejam elas no mundo físico, sejam elas nas nossas emoções, sejam elas no nosso espírito, nós temos que entrar nessas guerras preparados. E as ferramentas e as estratégias já estão diante de nós, já foram nos dadas, e nós vamos estudar esse mês. E eu já quero te fazer um pedido e te dar um conselho. O pessoal disse que se conselho fosse bom não dava, né? Vendia. Mas busque estar todos os sábados esse mês.
Se você não puder estar presencialmente, busque estar na live, acompanhando, porque nós temos informações preciosíssimas aqui, para que você seja acrescentado em Deus, fortalecido em Deus, para que você seja firmado em Deus, e para que essas guerras, que já não são fáceis, na nossa vida elas não venham se tornar impossíveis de vencer, por conta de uma estratégia errada, de uma ferramenta, ou de um arsenal errado que você está utilizando. Então, para que nós venhamos, para que você venha estar melhor preparado para vencer as suas guerras diárias, as suas guerras emocionais, as suas guerras espirituais. Nós nunca podemos entrar em uma guerra sem conhecer o nosso inimigo, sem conhecer as ferramentas do nosso inimigo. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós nunca podemos subestimar contra quem nós estamos lutando. E Deus, Ele se levanta ao nosso favor e nos chama para fazer parte desse exército. Deus, Ele é o nosso general. Diga, Deus é o meu general. Deus, Ele é o nosso general. Deus, Ele é o nosso Gibor. Gibor significa guerreiro. Deus, Ele é o nosso Gibor, é o nosso guerreiro, aquele que vai à nossa frente. Ele luta as nossas lutas. Ele luta as nossas batalhas. Ele nos dá o poder e a autoridade para vencer. Mas nós temos que estar preparados para a guerra. Porque sem a defesa correta e sem as armas de ataque corretas, nós podemos ser setados e flechados. E um guerreiro ferido na guerra, ele fica paralisado. Talvez hoje você esteja paralisado nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Esteja paralisado na sua caminhada de fé. E eu te pergunto, o que te feriu? O que te machucou e te deixou paralisado na tua jornada? Deus hoje, Ele está nos chamando para nos levantarmos como um poderoso exército. E se nós estivermos dispostos, Ele quer curar todas as feridas que nos paralisaram nessa jornada, para que nós venhamos a ser mais ainda preparados e fortalecidos para enfrentar essa guerra. Ele é o nosso general, Ele vai à nossa frente. O nosso Deus, Ele é um Deus de guerra. Por diversas vezes na Bíblia, Deus, Ele é chamado de Yahvé Tsevaot, ou Jeová Tsevaot, que significa o Senhor dos exércitos. Só no livro de Jeremias, mais de 80 vezes, se referem a Deus como o Senhor dos exércitos. Então nós temos um Deus que Ele é um Deus de guerra, um Deus que luta à nossa frente, um Deus que vai à nossa frente, um Deus que luta por nós. Um Deus que tem isso, Ele é o Senhor dos exércitos. Um exemplo que nós temos, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, nós vemos Davi indo de encontro a Golias, e quando ele chega diante de Golias, Davi diz assim: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi, ele sabia quem estava do lado dele. E Davi, ele sabia tanto de ferramentas para a batalha e de estratégia, que mesmo quando ninguém entendeu, Davi sabia o que estava fazendo. O filisteu vinha contra ele com uma lança enorme, com um escudo enorme, todo armado, cheio de armadura, com defesa, com escudeiro, com não sei o quê. E Davi vai até o Golias, até o gigante, com uma funda e 5 pedras. E um cajado na mão. Mas ele sabia qual a estratégia correta para ele vencer aquela guerra. Ele sabia quais eram as ferramentas corretas para vencer aquela guerra. E mais importante, ele sabia que ele não estava sozinho naquela guerra. Ele sabia quem estava do lado dele naquela guerra. E Davi, vocês conhecem a história, saiu vitorioso.
Em Êxodo capítulo 13, no versículo 17, nós vemos a saída do povo de Israel do Egito. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos... Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, existe um caminho que era o caminho mais rápido, mais fácil, mais perto para a terra prometida. Só que esse caminho ele era uma rota comercial, que era muito utilizado na época, mas esse caminho passava pela região da faixa de Gaza, que é conhecida hoje como faixa de Gaza. E era que naquela época era habitada pelos filisteus, um povo guerreiro, muito preparado para a guerra. Foram os maiores inimigos de Israel na época de Davi, inclusive. E Deus, sabendo que o povo de Israel estava saindo de um período de 400 e tantos anos, 400 e poucos anos de escravidão, não tinha guerreiros dentro do povo. Ninguém ali era adestrado para a guerra, ninguém ali era preparado para a batalha. E Deus, sabendo dessa debilidade do povo, Deus ele pega e diz: olha, eu não vou levar o povo de Israel por esse caminho, porque eles vão se deparar com a guerra, e aí pode ser que eles se deparando com a guerra, eles se amedrontem e queiram voltar para o Egito. O que nós podemos tirar desse texto é que Deus sabe quais são as guerras que nós não temos ainda a capacidade de enfrentar. Em outras palavras, Deus nunca vai permitir que você enfrente uma batalha, que você enfrente uma guerra, que você não tenha condições de vencer. As guerras que se apresentam diante de você, todas elas são com a permissão do Eterno, que é soberano sobre cada um de nós. E como nós já aprendemos, já falamos diversas vezes, tudo debaixo do céu tem um propósito. E as guerras que nós enfrentamos, Deus permite que elas venham até nós, porque nós somos capazes de vencê-las. Porque nós temos essa capacidade de vencer. As guerras que vêm contra nós, elas não são para nos derrubar. Elas não são para nos destruir. As guerras que Deus permite que venham até nós, são guerras para nos fortalecer mais ainda, para nos levar para um nível maior, para nos deixar com mais robustez, para nos deixar mais fortes, mais preparados. Porque aqui nesse mundo, nós vamos enfrentar guerras, nós vamos enfrentar aflições, nós vamos enfrentar lutas, sejam elas espirituais, emocionais ou no mundo físico. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, que eu já venci o mundo. E vocês vão vencer também. Nós temos essa promessa. O problema é que muitas das vezes nós fazemos igual o povo de Israel. Olha só, continuando aqui em Êxodo, no capítulo 14, versículo 8, diz assim: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Olha só, o povo de Israel tinha saído do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão. E a Bíblia diz que eles marchavam triunfantemente, porque tinham saído, estavam livres, estavam a caminho da terra prometida. Eles estavam indo na direção daquilo que tinha sido promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, e foi passando de geração em geração. E todos eles conheciam aquela promessa. E eles sofreram, gerações sofreram, nasceram e morreram dentro do Egito como escravos, acreditando nessa promessa. E aquela geração, liderada por Moisés, começa a viver o começo dessa promessa. E eles marcham jubilantes, triunfantemente, na direção da terra prometida. Todos nós, que somos filhos de Deus e nascidos de novo, somos convocados para uma guerra. E nós não temos como fugir dessa guerra.
Nós não podemos nos esconder atrás das nossas desculpinhas. Nós não podemos nos esconder atrás das nossas histórias tristes, do nosso passado triste. Ah, Joel, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passo. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, sempre tem alguém com uma história mais triste do que a sua. Todos passam por guerras. Todos passam por problemas. Todos passam por lutas. Todos passam por tribulação. A diferença é como você tem enfrentado a sua guerra. Qual a estratégia você tem utilizado? Quais as ferramentas que você tem utilizado? A quem você tem recorrido atrás de ajuda? Tem gente que passa por guerra e vai correr atrás do Google. Vai pegar mentoria com o Google. Deus vai à nossa frente, nas nossas guerras, quando nós estamos dispostos a enfrentá-las. Recorra sempre ao lugar certo. Recorra sempre à pessoa certa. Não existe um empate em uma guerra. Ou nós vencemos, ou somos derrotados. E Deus te chamou para você entrar nessa guerra e vencer essa guerra. Você não foi chamado para ser perdedor. Ei, Jesus morreu lá numa cruz. Não foi para que você perdesse. Pelo contrário, Ele morreu numa cruz para que em todas as coisas você seja mais que vencedor. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8. O apóstolo Paulo em Romanos 8, ele vai falando sobre a guerra física que ele vivia naquele momento. Porque além de uma guerra espiritual muito forte, além de guerras nas emoções, ele enfrentava uma perseguição ferrenha no mundo físico. E ele escrevendo Romanos 8, ele dizia: o que vai nos separar do amor de Cristo? E ele vai retratando algumas coisas que retratam guerras espirituais ou guerras físicas. Será tribulação? Uma guerra espiritual. Será angústia? Uma guerra emocional. Será perseguição? Uma guerra física. E ele vai trazendo fome, nudez, perigo ou espada. E ele diz: em todas essas coisas, seja na guerra espiritual, seja na guerra emocional, seja na guerra física, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, meu irmão. Pare de viver uma vida como derrotado. Pare de se sentir um derrotado. Você está ferido, você está machucado, você está paralisado. Hoje é o dia que Deus te chama. Ei, você tem uma guerra a lutar. Está na hora da gente curar essa ferida e se preparar para a guerra. Está na hora da gente se erguer das nossas feridas emocionais, das nossas feridas espirituais, das nossas frustrações. Seja com pessoas, seja com família, seja com discípulo, seja com célula, seja lá com o que for. Hoje é o dia que Deus te chama. Tem uma guerra que precisa ser lutada e precisa ser vencida. Prepare-se para ela. Eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te paralisou. Mas hoje é o dia que Deus quer dar um ponto final. Como o Vitão fala, pare de colocar vírgula onde Deus já colocou um ponto final. Pare de continuar alimentando coisas que já ficaram para trás. Nós não podemos passar o resto da nossa vida e deixar de viver aquilo para o qual nós somos chamados, porque um dia nós somos feridos. Pessoas nos feriram, foram embora e estão vivendo a vida delas, e talvez você hoje está paralisado até hoje. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.
Chegou a hora de nós sermos libertos, sermos curados das nossas feridas, sermos sarados, pegarmos substância em Deus, sermos firmados na palavra, sermos firmados em Cristo, firmados no Evangelho, fortalecidos, porque há uma guerra para ser vencida, há uma guerra para ser lutada, e nós temos a garantia da vitória. Nós não podemos permitir que o jugo do inimigo fique sobre nós, afetando a nossa vida espiritual, afetando as nossas emoções, nos deixando angustiados, nos deixando depressivos, nos deixando ansiosos. Não podemos permitir que o inimigo roube os melhores dias das nossas vidas. Não podemos permitir que as feridas que um dia nós sofremos ditem o nosso futuro e roubem de nós o futuro de glória que está destinado. Não permita. Fazer igual o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, não permita. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser uma potência, uma bomba atômica contra o inferno. O inimigo sabe do potencial que há dentro de você, e por isso que ele investe tanto na sua vida contra você. O inimigo sabe o potencial que há dentro de você, e é por isso que ele não te dá sossego, ele não te dá descanso. Mas chegou a hora de nós dizermos basta e colocarmos a autoridade do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas e começarmos a vencer as nossas guerras, irmos preparados para as nossas guerras, com as ferramentas corretas, com as estratégias corretas, com as motivações corretas, firmados em Cristo, firmados no Evangelho, firmados na rocha. Chegou a hora de nos prepararmos para essa guerra e vencermos essa luta. Não dá mais para brincar de ser crente. A nossa guerra, ela não é brincadeira. O que tem de gente sofrendo e morrendo, espiritualmente, emocionalmente, infelizmente acaba levando às mortes físicas. Não é brincadeira. Deus quer te levantar nesse tempo para lutar essa guerra, ser mais que vencedor e ajudar outras pessoas a vencer as guerras delas. Se coloque de pé. Não deixe o jugo do inimigo dominar sobre a sua vida. Nós não podemos permitir que esse jugo fique sobre nós, roubando a nossa vida espiritual, roubando a nossa vida sentimental, roubando inclusive o prazer da nossa vida física. Não podemos permitir. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ei, se o jugo do inimigo está sobre você, hoje é o dia de tirar. Porque o jugo que nós temos que ter sobre nós é o jugo de Cristo. É o fardo de Cristo, porque ele é suave, ele é leve. Chega de carregar jugo que não é nosso. Chega de viver debaixo de opressão, debaixo de angústia, debaixo de solidão, debaixo de doenças emocionais, debaixo de crises espirituais. Chega de viver ferido emocionalmente, espiritualmente. Chega de ficar paralisado. Nessa guerra não tem empate, só vencedores ou perdedores. E eu quero profetizar na sua vida: você sairá vencedor dessa guerra, custe o que custar, porque o Senhor dos Exércitos se levanta a teu favor. O Senhor dos Exércitos, ele vai à sua frente. Esse é o dia que Deus fez para começar um novo tempo, uma nova
nova história na sua vida. Se até hoje a tua história não tem ido nem para frente nem para trás, está em empate ou você está perdendo, eu quero te dizer, chegou o tempo de vitória sobre a sua vida. Você está sendo preparado. Prepare-se para a guerra, para a belo, prepare-se para essa batalha. Deus te chamou e já te fez mais que vencedor.